Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para falar sobre fé de modo simples, porque no final, para ter fé, se você quer ter fé, simplifica. Hoje a gente vai conversar sobre as maiores dúvidas acerca dos conteúdos de fé, aquelas questões que muitas vezes tocam no coração das pessoas e que as pessoas às vezes não conseguem expor de forma direta. E hoje eu estou aqui para simplificar para você todas estas coisas. E eu trouxe para conversar sobre isso alguém que está muito ligado à internet, que ouve dúvidas o dia inteiro, todos os dias, né, Wesley? Hoje eu vou fazer o papel da voz do povo. Uma dúvida que muita gente tem, Júnior. Eu tenho, as pessoas me perguntam, né, quando eu disse que nós iríamos gravar esse vídeo hoje, pergunta se cachaceiro vai para o céu. E aí, Júnior, baseado na Bíblia, cachaceiro vai para o céu? E aí, pessoal, o que vocês acham que eu respondo? A resposta categórica, se for analisar só essa pergunta, a resposta é não, não vai para o céu. Álcool é inflamável e o cachaceiro vai para o inferno. Mas, dentro dessa pergunta, existem outras perguntas, na verdade. A primeira pergunta, que eu acho que talvez seja aquela que todo mundo faça, antes de perguntar se de modo tão direto se o cachaceiro vai para o céu, é se beber é pecado. E aí eu queria trazer uma reflexão dentro da Bíblia para você. Um dos livros mais ligados à sabedoria que existe na Bíblia é o de Provérbios. Você talvez já citou um provérbio na vida, você talvez já falou de vários provérbios aí durante o seu dia a dia e nem sabia às vezes que estavam na Bíblia. Pois bem, Provérbios capítulo 23, a partir do versículo 29, talvez seja o texto mais completo acerca do uso e do abuso do álcool na Bíblia, tá? Então escuta aí, Wesley, para ver se você entende o que eu quero dizer. Diz assim, Provérbios 23, 29 até o 35. De quem são os ais? De quem as tristezas? De quem as contendas? De quem as queixas? De quem as feridas sem motivo? De quem os olhos vermelhos? A resposta? Daqueles que ficam muito tempo com o vinho. Aqueles que vão buscar vinho misturado. Não olhes para o vinho, quando ele estiver vermelho, quando der sua cor na taça, quando ele se mover suavemente. No final ele pica como uma serpente e ferroa como uma víbora. Teus olhos contemplarão a mulher estranha e teu coração proferirá coisas perversas. Sim, tu serás como aquele que se deita no meio do mar e como aquele que permanece sobre o topo de um mastro. E dirás, me feriram e eu não estava enfermo, me bateram e eu não senti. Quando despertarei, tornarei a buscá-lo outra vez. Essa é a descrição de alguém que bebeu demais, do cachaceiro. Nós temos uma mania de tentar inserir a Bíblia dentro do contexto ocidental, mas a Bíblia tem um contexto oriental muito forte. O vinho era algo muito comum, né? Nós estávamos conversando aqui nos bastidores, que um clássico exemplo é bem logo no começo da Bíblia, Noé, que ao sair do dilúvio, constrói uma vinha, faz vinho e sem bebeda. Por causa disso, seu filho Cão, né, ou Cã, ele vê a nudez do pai e ele acaba sendo amaldiçoado por causa disso, e todo o seu povo cananita ou cananeu acaba sendo amaldiçoado por causa de uma transgressão do próprio Cã, gerado como fruto de exagero do álcool, exagero da bebida. Só, mas Júnior, existia álcool na época de Noé? Existia, porque a própria uva, a própria fruta, tem álcool e ela fermenta, tá? Então essa ideia, o vinho da Bíblia é diferente do vinho de hoje? Sim, muito diferente, porque hoje se adiciona o álcool mesmo. Naquele tempo era produto de fermentação, então para você ficar bêbado, você consumia muito mais. Um dos primeiros, na verdade o primeiro milagre de Jesus foi realizado numa festa, transformando água em vinho. E o vinho, lógico, com teor alcoólico, porém produto de fermentação, e não necessariamente produto de uma adição de álcool como se faz hoje, né? Então temos que separar as ideias. Tinha o teor alcoólico, mas não era o mesmo teor alcoólico de hoje. E aí vamos à pergunta central. É pecado beber? Não, a Bíblia não condena a bebida, a Bíblia condena a embriaguez. Não há nenhum versículo dentro da Bíblia que proíbe a bebida, o uso da bebida, desde que em pequena quantidade. Por exemplo, existe um texto de Paulo educando seu filho na fé, Timóteo, dizendo, olha, por causa das suas dores de estômago, Timóteo,
consuma ao invés de só água, um pouco de vinho, porque faz bem para a saúde. Lembrando que no contexto oriental, o vinho é muito comum, né, Wesley? E eles tomam de modo moderado. No contexto ocidental, o vinho também é comum, mas é muito mais comum outros tipos de bebida e não se toma tão moderadamente assim. É cultura oriental se tomar uma taça de vinho ou um cálice de vinho pequeno. No costume ocidental, essa taça geralmente tem de 1 litro para cima. E aí é o problema. Aí causamos o problema. Por quê? Porque gera embriaguez. E a embriaguez, sim, é pecado. Existe um texto na Bíblia, inclusive, que diz que os bêbados não entrarão no reino do céu. Isso de forma categórica, direta. Por isso, tome cuidado ao beber. E aí eu digo para você, aí você vai me perguntar assim, tá bom, Júnior, você bebe? Nunca coloquei uma gota de álcool na boca. Por quê? Porque eu não sei o meu limite. E aí está o problema. Autocontrole. Qual que é o autocontrole? Se eu preciso conversar com alguém e aconselhá-lo sobre a bebida, meu primeiro conselho é não beba. Porque o álcool no cérebro destrói células cerebrais. O álcool prejudica mais mal do que bem. Cerca de mais ou menos, eu vi esses dias atrás, quase 3 bilhões de pessoas sofrem de forma direta ou indireta. Metade do planeta, gente, sofrem de forma direta ou indireta por causa dos efeitos do álcool, dos efeitos nocivos do álcool. Portanto, o meu conselho é não beba, porque quando você começa a beber, a depender do seu autocontrole ou da sua falta de autocontrole, você vai pecar, vai fazer outras pessoas pecarem e vai sofrer. E aí, como o próprio texto de Provérbios disse, os ais são teus, as tristezas são tuas, as contendas são tuas, as brigas são tuas, os olhos vermelhos são teus. E aí sim você peca. E aí você fala para mim, Júnior, você condenaria alguém que pegue uma taça de vinho para beber com a sua esposa dentro da sua própria casa? Diria que essa pessoa vai para o inferno porque fez isso? Não, não estou dizendo isso. Mas se essa mesma pessoa vai para a rua, ela sendo crente, ela sendo cristã, ela sendo uma referência em termos de conduta, e como eu espero ser, e eu vou para a rua com uma taça de vinho na frente da minha casa, mesmo que eu esteja bebendo na minha intimidade com a minha esposa, uma taça de vinho para dormir, e eu não vá passar daquela taça de vinho, mas o vizinho me passe e vê eu bebendo, isso vai causar o que a gente chama de escândalo, de tristeza no coração do vizinho, de incredulidade no coração do vizinho. Existe também um texto na Bíblia, em Coríntios, que diz que se eu causo escândalo ao irmão, eu peco. Se o meu irmão se escandaliza por causa de uma conduta minha e que eu possa evitar, mesmo que não seja errado, que eu possa evitar, mas ele se escandaliza por causa de mim, eu peco. O pecado fica sobre mim. Então a responsabilidade de ser modelo para as pessoas me faz às vezes desistir de alguns prazeres. Muitas vezes uma taça de vinho, que causa prazer, mas que para mim pode causar escândalo, pode causar problema. E aí, para evitar isso, eu não bebo. Então a gente tem que ser simples, como pombas, coerentes naquilo que a gente faz. Se eu pretendo viver uma vida santa, alguns prazeres que nem sempre são proibidos, às vezes eu vou ter que me abster. Também existe uma frase em Coríntios que diz que tudo me é permitido. Não tem esse negócio de proibição. Religião não tem proibição. Igreja não proíbe nada de ninguém. Porém, nem tudo me convém. E eu tenho que decidir aquilo que, mesmo não sendo proibido, às vezes não me convém, Wesley. Então a gente pode dizer que, basicamente, o álcool em si, o consumo do álcool não é pecado. Não, mas desde que na quantidade moderada. Mas ali, a galera que consome o álcool no seu dia a dia está meio que andando na corda bamba. Digamos assim, que está no fio da navalha, ele tá literalmente. Na corda bamba que, para ter um deslize e sair daquela faixa de permitido e pecado, está muito tênue. Isso. E uma coisa que você deve colocar sobre a cabeça, direto na sua mente, é isso. Você brincaria de roleta russa? Você pegaria um projétil, colocaria dentro de um revólver, giraria o tambor e ficaria brincando? Você seria louco se fizesse isso. Com álcool é a mesma coisa.
Se você não sabe o tanto que você se controla, ou mesmo sabendo, resolve ultrapassar isso, é como fazer isso com a sua alma. Roleta russa com a sua alma. No seu pecado, a Bíblia fala em Romanos que o salário do pecado é a morte. E essa morte aí é uma morte espiritual, é ficar longe de Deus, é ir para o inferno. Será que vale a pena fazer a roleta russa por causa de uma bebida? Então tem que tomar cuidado. Se eu estou diante da igreja e digo para o povo, vou falar sobre esse tipo de assunto, eu devo muitas vezes dizer para os irmãos, não bebam, e proibir quase que usar isso como autoridade, proibir a bebida. Por quê? Porque o meu irmão da esquerda pode beber uma taça de vinho e ficar nisso. Meu irmão da direita vai beber um gole da cerveja mais fraca e vai se enfiar nessa cerveja. E vai fazer com que ele, a família dele, todo mundo sofra. Pior, vai escandalizar o evangelho com isso. Então, como eu vou fazer o discernimento entre aquele que pode e aquele que não pode? Aquele que fazendo não peca, mas aquele que fazendo peca. Eu não tenho como fazer isso. Isso é um juízo particular. E isso pode gerar a morte da alma de alguém. Então eu também não vou brincar de roleta russa com a vida dos outros. Por isso eu aconselho sempre, não beba. É simples. Você pode ser muito saudável, substituir os prazeres de uma bebida com outras bebidas não alcoólicas e continuar a sua vida social do mesmo jeito. Portanto, simplifica. Não beba, não jogue roleta russa com a sua vida. Se você tiver mais alguma dúvida, manda aí nos comentários, eu trago aqui para o Júnior César para a gente discutir aqui no canal Fé Simplificada. E lembre-se, pessoal, quer ter fé? Simplifica.